pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Imunologia. Como vocês já sabem, meu nome é Patrícia, sou bióloga pela Faculdade de Saúde de Bituruna e mestre em Biologia pela Universidade Estadual de Montes Claros. Eu tenho certeza que será muito gratificante trabalhar novamente com vocês em mais essa disciplina. A imunologia é a ciência que estuda os mecanismos de defesa que os organismos possuem para a eliminação dos agentes causadores de doenças, como bactérias, vírus, fungos, parasitas e substâncias estranhas que podem causar danos ou doenças. O estudo da imunologia é importante em vários aspectos. Entender como o sistema imunológico funciona nos permite entender também como as doenças podem se instalar, como podemos preveni-las e desenvolver tratamentos, e também métodos de diagnóstico. Vamos então ao conteúdo da nossa disciplina. Vamos lá então, pessoal? Então, pessoal, em relação ao nosso conteúdo programático, na unidade 1 vocês estudarão os tipos de células, órgãos e tecidos envolvidos na resposta imune. Estudaremos os órgãos linfóides primários, como o timo, e os órgãos linfóides secundários, como os linfonodos. Na unidade 2, veremos o que é a resposta imune inata. Quais são seus componentes físico-químicos, humorais, os componentes celulares e como ocorre a resposta inflamatória do organismo. A unidade 3 abordará os linfócitos B, a estrutura, função e o tipo dos anticorpos, também chamados de imunoglobulinas. A ativação das proteínas do sistema complemento, que é um sistema responsável por induzir uma série de respostas inflamatórias que auxiliam o organismo no combate à infecção. Na unidade 4, estudaremos os linfócitos T, sendo eles os auxiliadores e citotóxicos, e o complexo principal de histocompatibilidade, que tem o papel de codificar várias proteínas para reconhecimento e apresentação de constituintes dos agentes estranhos ao organismo. Na unidade 5, abordaremos os tipos de imunização, passiva e ativa, os soros e tipos de vacinas e sua importância. Na unidade 6, estudaremos os tipos de reações de hipersensibilidade, que são do tipo 1, 2, 3 e 4, e as principais doenças autoimunes. Na unidade 7, abordaremos os principais aspectos do HIV, como o surgimento, histórico, características, transmissão, diagnóstico, monitoramento, a terapia antirretroviral, dentre outros assuntos. Na unidade 8 e última unidade, estudaremos as interações antígeno-anticorpo e as principais técnicas para a detecção de doenças com base nessas interações. Essas técnicas são chamadas de imunoensaios. As células que compõem o sistema imune dos vertebrados superiores têm a sua origem na medula óssea, a partir das células-tronco em um processo que é chamado de hematopoese. A hematopoese é o processo que dá origem a todas as células do sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Na nossa disciplina, vamos estudar os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, que são as células que compõem o sistema imunológico. Na hematopoese, as células-tronco dão origem a duas linhagens de células. A linhagem das células progenitoras linfóides, que dão origem aos linfócitos e às células natural killers, também chamadas de células NK, e a linhagem das células progenitoras mieloides, que originam os granulócitos, que são os basófilos, eosinófilos, neutrófilos e mastócitos, e também as células dendríticas. Nós vamos falar um pouco de cada uma dessas células e a função que desempenham. Das células formadas a partir dos precursores mieloides, os macrófagos são as células fagocitárias mais relevantes do sistema imune. Eles são a forma madura dos monócitos que se diferenciam quando migram da corrente sanguínea para os tecidos, onde são necessários devido a alguma infecção.
As funções dos macrófagos estão relacionadas à neutralização, fagocitose e destruição de agentes estranhos ao organismo. Os macrófagos, então, englobam esses agentes em seu interior e são capazes de secretar várias proteínas citotóxicas, e essas proteínas ajudam a degradar e inativar esses agentes estranhos. Os macrófagos também atuam apresentando antígenos a outras células de defesa do sistema imunológico. O macrófago é uma célula grande, ele possui um diâmetro entre 25 a 50 micrômetros. O seu núcleo é grande e central. O citoesqueleto dessas células desempenha uma importante função no desenvolvimento de pseudópodes durante os eventos fagocíticos e de locomoção. As células dendríticas, assim como os macrófagos, também são células fagocíticas e também são originadas a partir da diferenciação dos monócitos. Mas a função mais importante delas não é a de degradar os agentes fagocitados, mas sim processar esses agentes em forma mais simples e depois apresentar cada uma dessas porções para os linfócitos T. Dessa forma, podemos dizer que as células dendríticas são as principais células apresentadoras de antígenos do nosso organismo. Nós vamos falar muito a respeito de antígenos ao longo da disciplina. Antígenos são as substâncias capazes de provocar resposta imune ao organismo. Podem ser antígenos estranhos ao organismo ou podem ser do próprio organismo. A morfologia das células dendríticas é bem característica. Como vocês podem ver na imagem, elas possuem projeções no citoplasma. Isso aumenta a superfície de contato dessas células, auxiliando na captura de agentes estranhos. Essa imagem de microscopia de fluorescência confocal, no nosso slide, mostra uma célula dendrítica que fagocitou micropartículas que estão coradas de verde, como vocês podem observar. Os granulócitos recebem esse nome devido à presença de grânulos, que são como pequenos núcleos em seu citoplasma. Esses grânulos têm o papel de armazenar substâncias. Eles são também chamados de leucócitos polimorfonucleares, por causa das formas irregulares dos seus núcleos. Essas células têm tempo de vida relativamente curto e são produzidas em grande número durante as respostas inflamatórias. Como já foi falado, dentre os granulócitos, nós temos os neutrófilos, eosinófilos, basófilos e mastócitos. Essas células, elas são diferenciadas na visualização no microscópio, principalmente pela coloração que esses grânulos são capazes de absorver. Então, os grânulos dos neutrófilos, eles não absorvem cor ou então absorvem pouca cor. Já os eosinófilos se coram de tons avermelhados e os basófilos se coram de azul. Mastócitos adquirem uma coloração púrpura. Em relação aos neutrófilos, eles são o tipo de leucócito mais abundante na corrente sanguínea. Durante as infecções, esse número chega a valores superiores a 20.000 células por milímetro cúbico de sangue. Em relação às funções, os neutrófilos, assim como os macrófagos e células dendríticas, também são células fagocíticas. Eles possuem a capacidade de se dirigir rapidamente para focos de inflamação ou de infecção e nesses locais eles internalizam e destroem micro-organismos ou partículas presentes no local. E eles fazem isso eles destroem por meio de enzimas hidrolíticas que eles possuem nos seus grânulos. Como vocês podem ver na figura, os neutrófilos possuem núcleos subdivididos em vários lóbulos. Os eosinófilos representam cerca de 2 a 4% dos leucócitos. Eles também são células fagocíticas e a sua principal função está relacionada à resposta às infecções parasitárias e processos alérgicos.
eles produzem principalmente histamina. Histamina tem um efeito vasodilatador, aumenta a permeabilidade vascular e permite a chegada de outras células de defesa naquele local. Então, os núcleos dos eosinófilos costumam ter 2 lóbulos ou mais, mas é possível encontrar com 3 ou mais lóbulos. Uma característica importante dessas células é o grande número de grânulos presentes no seu citoplasma e que são relativamente grandes e se coram em vermelho. Em relação aos mastócitos, essas células se localizam principalmente à margem dos vasos sanguíneos e liberam substâncias mediadoras quando estão em contato com alérgenos ou quando o tecido sofre alguma lesão ou injúria. Exemplos dessas substâncias que eles liberam são a heparina, que é um importante anticoagulante, e a histamina, que também é produzida pelos eosinófilos, que nós já falamos anteriormente. Os basófilos são os leucócitos circulantes mais raros. Eles correspondem a menos de 1% do total de leucócitos do organismo. As células apresentam um núcleo volumoso, irregular, retorcido, em forma de S. O citoplasma dessas células é carregado de grânulos maiores do que os outros granulócitos. A função dessas células é semelhante e complementar à dos eosinófilos e mastócitos, e eles estão envolvidos na defesa contra parasitas, liberam mediadores como histamina e também alguns fatores quimiotáticos, que são fatores que atraem outras células para o local da inflamação ou da infecção. Em relação às células de progenitores linfóides, como nós já dissemos, elas dão origem aos linfócitos, que podem ser os linfócitos T, os linfócitos B e as células NK. As células que vão se diferenciar em linfócitos T deixam a medula óssea, onde elas são produzidas, e migram para o timo, onde elas sofrem a maturação. O timo é um órgão linfóide que nós vamos estudar mais adiante. Os linfócitos T se apresentam em 2 classes principais. A primeira se diferencia em células TCD8 ou citotóxicas, que eliminam as células do organismo que estejam infectadas por patógenos, e a segunda classe de células T são as TCD4, ou também chamadas de auxiliares. Elas atuam na ativação de outras células, além de coordenar a resposta imune adaptativa. Já os linfócitos B, eles se originam na medula óssea e também sofrem maturação na medula óssea. E quando são ativados, eles se proliferam e se diferenciam em células plasmáticas, ou também chamados os plasmócitos. Os plasmócitos são as células que têm a função principal de secretar anticorpos para combater os antígenos. Então, os anticorpos, nós vamos falar muito dos anticorpos na nossa disciplina. Eles são glicoproteínas, também chamadas de imunoglobulinas, que possuem como principal função garantir a defesa do organismo. Essas glicoproteínas de defesa atuam de diferentes formas para evitar que uma partícula invasora cause danos à saúde. Nós vamos falar mais sobre isso adiante. Já as células NK possuem um citoplasma granular distinto e são capazes de reconhecer e matar algumas células anormais, como células tumorais e células infectadas por vírus. Então, nós podemos dizer que as células NK apresentam alta citotoxicidade, destruindo as células-alvo por meio da liberação de mediadores químicos presentes nos grânulos do seu citoplasma. Nós falaremos também com mais detalhes sobre os linfócitos nas próximas unidades. Os tecidos e órgãos linfóides são divididos em primários e secundários. Os primários são representados pelo timo
e a medula óssea, e são responsáveis pela geração e maturação das células do sistema imune. Essas células, então, migram para os tecidos linfóides secundários, que correspondem ao baço, aos linfonodos, aos tecidos linfóides associados às mucosas do trato digestivo, do trato respiratório e agregados de linfócitos que são encontrados em todos os órgãos. Então, essas células de defesa migram para esses locais. Então, a medula óssea, como vimos anteriormente, contém as células-tronco hematopoéticas que possuem os componentes do sangue, que produzem os componentes do sangue, incluindo as hemácias ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos, que são parte do sistema imune do nosso organismo, e as plaquetas, que são células responsáveis pela coagulação. O tecido da medula óssea é constituído por células reticulares e fibras reticulares, que juntas dão esse aspecto esponjoso da medula óssea, onde são ancorados os macrófagos e diversas células em desenvolvimento. O timo é o órgão onde ocorre a maturação dos linfócitos T. Esse órgão está localizado no mediastino superior e é dividido em 2 lobos unidos, como mostra a figura 2 do nosso slide. Observem também que o timo é revestido por uma cápsula fibrosa que apresenta projeções denominadas trabéculas. Essas projeções dividem cada lobo em vários lobos. Em cada lóbulo pode-se verificar uma área cortical e periférica e uma área medular e central. Na área cortical do timo é possível ver uma densa coleção de linfócitos T imaturos, também chamados de timócitos. Vocês podem observar os timócitos nessa região escura da figura 2 do nosso slide. E aí tem o contraste com a área medular, em que se encontra uma concentração menor de linfócitos, que é essa área mais clara, tem uma concentração menor. As células reticulares epiteliais, células de sustentação do timo, estão dispersas pelo órgão, juntamente com macrófagos e células dendríticas. Elas participam também do processo de maturação dos timócitos. Na região medular do timo, podem ser observadas estruturas denominadas corpúsculo de Russell, que são células reticulares epiteliais queratinizadas, dispostas concentricamente e sem função conhecida. Em relação aos órgãos linfóides secundários, eles são os locais onde ocorrem as respostas imunológicas. Os linfonodos, também chamados de gânglios linfáticos, são órgãos formados de tecido linfóide, possuem cerca de 25 milímetros de diâmetro e estão localizados, por exemplo, nas axilas, na virilha e no pescoço, e estão ligados a vasos linfáticos. Estruturalmente, as 3 principais áreas encontradas em um linfonodo são córtex, área paracortical e medular, como vocês podem ver na figura 1 do nosso slide. Predominantemente encontramos nessas regiões linfócitos B, linfócitos TCD4 e macrófagos. Na região cortical predominam os linfócitos B, que se encontram densamente agrupados em estruturas aproximadamente esféricas, que são denominadas folículos linfóides. Quando os linfócitos são ativados, eles aumentam de tamanho e proliferam, formando centros germinativos que correspondem à área mais clara no interior dos folículos. Na região paracortical estão os linfócitos T, entremeados de células dendríticas e macrófagos. Os linfonodos são os órgãos para onde é drenada a maior parte dos antígenos que entram no organismo, pelas superfícies mucosas e pelas superfícies externas. Veja na figura 2 do nosso slide a localização dos principais linfonodos e vasos linfáticos do corpo humano.
Observe que os linfonodos estão localizados em pontos estratégicos, para onde convergem os vasos linfáticos, que drenam a linfa originada de determinadas regiões do corpo humano. A linfa é um fluido que serve de veículo para transporte de macromoléculas e células, principalmente as células dendríticas e linfócitos, dos tecidos para os linfonodos. Outro órgão linfóide secundário é o baço. O baço se localiza na região abdominal esquerda superior. Uma das funções desse órgão é a da eliminação de células sanguíneas lesadas ou envelhecidas, principalmente hemácias e plaquetas. Além disso, o baço atua no controle de infecções em que os antígenos se encontram presentes na circulação sanguínea. Esses antígenos são capturados pelo baço, onde uma resposta imunológica é desenvolvida. Da mesma maneira que o linfonodo filtra a linfa, o baço filtra o sangue. Na região do baço, chamada de hilo esplênico, encontram-se a veia e a artéria esplênica. A cápsula do órgão é formada por tecido conjuntivo fibroso, que apresenta algumas projeções chamadas de trabéculas. Essas projeções formam compartimentos que contêm polpa vermelha e polpa branca, conforme podemos ver nessa figura. A polpa vermelha contém macrófagos e hemácias. Essa é a região onde as células velhas ou defeituosas são retiradas da circulação sanguínea. Na polpa branca, há a presença de tecido linfóide com grande agregação de linfócitos. Os nódulos linfóides são áreas com grande concentração de linfócitos B, enquanto a bainha linfocitária, que envolve as arteríolas, é uma região que predomina os linfócitos T. Essa bainha é chamada de bainha linfóide periarteriolar. Existem tecidos linfóides não encapsulados na superfície das mucosas gastrointestinais, respiratória e do trato geniturinário, que são coletivamente chamados de tecidos associados às mucosas, ou MALT. Estruturalmente, esses tecidos correspondem desde as células do sistema imune dispersas na mucosa até tecidos linfóides organizados, como, por exemplo, as tonsilas, que são as amígdalas, adenoides e o apêndice. As células encontradas nesses tecidos são chamadas de células M e são células epiteliais especializadas. Os antígenos inalados ou ingeridos são captados por essas células M por meio de um processo conhecido por pinocitose. Observam-se ainda nesses tecidos linfóides grande quantidade de plasmócitos, produtores de imunoglobulinas, e também linfócitos T e macrófagos. O sistema imune é dividido em dois tipos de imunidade: a imunidade inata ou natural e a imunidade adquirida ou adaptativa. Esses dois tipos de resposta imune atuam em conjunto para a proteção do organismo. A resposta imune inata é a primeira linha de defesa do organismo contra patógenos. As principais características desse tipo de resposta são que ela é uma resposta rápida, não é específica, ou seja, não atua de forma especializada aos diferentes tipos de agentes infecciosos e está limitada aos estímulos estranhos ao corpo, ou seja, não reage ao que é próprio do organismo. A imunidade adquirida ou adaptativa é ativada pelo contato com agentes infecciosos e sua resposta à infecção aumenta em relação a cada exposição sucessiva ao mesmo invasor, ou seja, essa resposta aumenta a qualidade. As principais características desse tipo de imunidade são a especificidade, ou seja, o sistema imunológico reconhece os diversos antígenos e produz uma resposta imunológica específica para cada um deles. Apresenta memória imunológica, ou seja, a exposição do sistema imunológico a antígenos faz aumentar sua habilidade em responder a esse mesmo antígeno novamente. As respostas que ocorrem pela segunda vez ao mesmo antígeno são normalmente mais rápidas e de melhor qualidade. Esse tipo de resposta tem um período de latência, que significa um período de tempo entre a exposição e a resposta máxima do organismo.
Na imunidade adaptativa estão envolvidas as participações de linfócitos B e T, células do sistema imunológico que reconhecem os antígenos de maneira específica. Tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T são responsáveis pela especificidade e pela memória imunológica da resposta imune adaptativa. Nessa resposta imune há a produção de imunoglobulinas, das quais falaremos adiante. Agora vamos falar um pouco da resposta imune inata. Esse tipo de resposta imunológica está relacionada a 3 componentes: os componentes físico-químicos, humorais e os componentes celulares. O que são esses componentes físico-químicos? Esses componentes estão relacionados às barreiras físicas, como a pele, as mucosas, os cílios e o muco presentes no trato respiratório. O pH da pele, mantido pela secreção de ácidos graxos e ácido lático, que é em torno de 3 a 5 e não é propício para o crescimento microbiano. Temos também o exemplo da flora normal das mucosas, constituída por micro-organismos que competem com os agentes patogênicos. Então, todos são fatores que atuam protegendo o organismo de invasores e patógenos. Já os componentes humorais da resposta imune inata correspondem a moléculas que estão presentes nas secreções do organismo e que atuam em sua proteção, como, por exemplo, as citocinas, proteínas do complemento e interferons. Nós falaremos desses aspectos com mais detalhes adiante. Em relação aos componentes celulares da resposta imune inata, temos os neutrófilos e os macrófagos, que, como nós já dissemos anteriormente, são as principais células fagocíticas do organismo. Temos os eosinófilos, que atuam na defesa contra parasitas, os mastócitos, células que liberam mediadores químicos em processos alérgicos, inflamatórios. Temos as células NK, que têm a função principal de eliminar outras células que podem ser danosas ao organismo, por meio de sua atividade citotóxica. O processo inflamatório é o principal componente dos mecanismos de defesa do sistema imune e é uma resposta do organismo a uma agressão sofrida. Essa agressão pode ocorrer por meio de diversos fatores, como agentes físicos, que podem ser traumas mecânicos, radiação, calor. Temos os agentes químicos, que, por exemplo, são os ácidos e bases fortes ou venenos. Temos os agentes biológicos, que são bactérias, vírus, fungos, parasitas. A reação inflamatória, ela ocorre por meio de substâncias que são produzidas pelas células danificadas e pelas células do sistema imune, que se encontram eventualmente nas proximidades dessa lesão. Os principais sinais característicos da inflamação são o edema, que é o inchaço que ocorre no tecido onde há a resposta, a vermelhidão, o calor e a dor. Além desses sinais, temos também a perda de função. A perda de função diz respeito ao fato de que o tecido inflamado não irá exercer suas funções normais até que esse processo inflamatório termine. As reações inflamatórias são classificadas como agudas ou crônicas. Aquelas que têm duração mais curta são ditas agudas. Aquelas que têm a duração de longo período de tempo são classificadas como crônicas. A resposta inflamatória tem o seu início na microcirculação, por meio do relaxamento e contração dos pequenos vasos sanguíneos, em resposta a mediadores inflamatórios. A vasodilatação provoca um maior aporte de sangue para o local e isso causa a vermelhidão e o calor, que nós já mencionamos. A migração das células do sistema imune, ou seja, dos leucócitos, através dos vasos sanguíneos para se acumularem no local onde está ocorrendo a inflamação, é o evento central da inflamação. As alterações no fluxo da microcirculação e a expressão de um grupo de moléculas, que são chamadas coletivamente moléculas de adesão celular, ou podem ser chamadas também de CAMs, controlam o tráfego dos leucócitos nesses vasos. Essas moléculas de adesão, elas são expressas na superfície de células sanguíneas e também no endotélio desses vasos e tecidos. E elas permitem que as células possam se aderir
aos vasos. Então, ocorre a chegada dos leucócitos na região e essa chegada contribui para a eliminação do agente que está provocando a inflamação e também para a cicatrização e regeneração dos tecidos, que é a etapa final da inflamação. Nesse processo de migração de leucócitos, eles passam entre as junções das células endoteliais sem causar dano a esse endotélio. Esse processo de passagem da célula do sangue para o tecido, através das junções do endotélio, é conhecido como diapedese. Na inflamação aguda, os neutrófilos em geral são os primeiros leucócitos a chegarem no local. Entre 4 e 6 horas se observa o pico dessas células no tecido que está inflamado. E eles são seguidos pelos monócitos, que chegam entre 18 e 24 horas com o pico dessas células no tecido inflamado e depois ocorre a chegada dos linfócitos. Os macrófagos, eles são ativados pelas citocinas, interleucinas e por componentes do sistema do complemento, que a gente vai explicar melhor nas próximas unidades. E eles passam a produzir mais citocinas, os macrófagos, e a secretar mediadores inflamatórios. Então, os macrófagos vão atuar fagocitando bactérias presentes nesse local da inflamação. Os mastócitos, normalmente presentes nesses tecidos conectivos, eles são ativados pelo próprio trauma e bem como pelo aumento da temperatura do local. E aí os mastócitos liberam histamina, que está contida nos seus grânulos, promovendo então o aumento da permeabilidade dos vasos. À medida que o tempo vai passando, a resposta inflamatória vai mudando, de modo a evoluir para a cura ou para se tornar crônica. Os eosinófilos aparecem nas últimas fases da reparação do tecido e presume-se que eles podem estar relacionados à produção de fatores de crescimento e facilitando a cicatrização do local. Os tecidos mais danificados em sua estrutura e com quantidades abundantes de linfócitos provavelmente evoluirão para uma inflamação crônica, pois essas células são as últimas a chegarem no local da inflamação. Bom, pessoal, é isso. Aguardo vocês então na próxima aula, das próximas unidades. Nós vamos abordar as unidades 3 e 4 do nosso caderno didático. Nós falaremos sobre linfócitos T e B e seu papel na resposta imune adaptativa. Um abraço e até mais.